Olá a todos. Eu não quero assustar, não. Eu não quero assustar com o que eu vou dizer agora. Mas ninguém que está me assistindo nesse momento é autêntico. O que eu fui dizer? Todos nós somos um pouquinho fakes, um pouco falsos. A gente não é 100% autêntico. Mas eu sei que você é real, porque você acabou de me deixar um like, né? Sei que você é feito de matéria, de energia, assim como dizem os químicos. Você é feito de carne e osso. Mas não é sobre esse tipo de autenticidade que eu estou falando, que eu estou querendo falar aqui, mas é sobre a autenticidade do eu, de como nos mostramos para as outras pessoas. O que eu vou fazer aqui hoje é trazer um estudo sobre a autenticidade, um estudo realizado por uma psicóloga forense. Eu vou retomar aqui as conclusões que foram determinadas a partir desse estudo com psicopatas. Doutora Naster usou todo esse conhecimento após todo esse processo com psicopatas. Ela aplicou num treinamento com grandes líderes. E tudo isso que eu vou dizer para vocês é sustentado por pesquisas na área da psicologia, ok, meus queridos? E a pergunta é, Tatiane, se não somos 100% autênticos, é seguro dizer que devemos ser um pouco falsos? Sim, isso é algo provavelmente bom e pode salvar a sua vida. Naster descreve como ela salvou a própria vida. Imaginem ela sentada em uma sala, dentro de uma cela prisional. Mais precisamente, dentro de uma cela prisional, de uma prisão de segurança máxima nos Estados Unidos. Barras de ferro na janela, porta de aço muito pesada. A sala não tem nada de mobília, tem 2 cadeiras e uma mesa, é toda cinza, aquela luz torturante. Ela usa um cinto, esse cinto tem chaves. Essas chaves permitem que ela entre e saia da sala. Ela está dentro da sala, frente a frente com um homem de aproximadamente 50 anos. Esse homem, um psicopata. Ele se encontrava preso há muitos anos e o motivo da sua prisão, matar 3 pessoas. 2 namoradas e um amigo próximo. E claro, nesse momento é seguro dizer que ele tinha seus motivos. Ele tinha motivos nesses relacionamentos aí para fazer o que fez. E claro, tudo isso ocorreu, é bem óbvio, né? Porque as coisas não saíram do jeito que ele havia planejado. Eles estavam perturbando, estavam incomodando. Enfim, ele tinha os motivos dele para fazer tudo isso. Mas agora, voltando à cena que ela estava frente a frente com o psicopata. Ela, uma psicóloga forense. Ela estava lá para realizar uma avaliação de riscos futuros. Ela precisava descobrir a probabilidade dele matar novamente. E para isso, ela precisava informações dele. Ela precisava saber como ele havia planejado todos esses assassinatos. Se ele foi motivado por vingança, por ódio, por poder, por controle. E como ela poderia descobrir isso? Como ela poderia saber? Agora imaginem vocês que ele não estava muito motivado a dividir informações com ela, não. Afinal de contas, ele já estava preso, já tinha sido condenado. E essa situação perante essa mulher não deixava ele com muito poder. Afinal de contas, quem tinha o poder era ela. As chaves da sala estavam com ela. Literalmente, ela possuía as chaves para sua liberdade. E vamos falar sério. Se ela quisesse enganá-lo ou manipulá-lo, ela não iria conseguir. Ela não iria conseguir as informações dessa maneira, pois a gente já sabe que psicopatas naturalmente são muito bons em manipular. E é claro que ele iria reconhecer rapidamente as manipulações de uma principiante. A verdade é que ela precisava motivar esse homem a dar essas informações. Ela teria que construir um rapport, construir confiança e ser autêntica.
Ela deveria então encorajar esse homem a dividir essas informações e detalhes sobre aquilo que ele tinha feito. E para conseguir isso, ela fez 3 coisas. A primeira coisa que ela fez foi deixar claro que ela estava lá, pois era permitido. E isso estava dentro da sua função. E que ela era uma psicóloga e ela estava ali fazendo o seu trabalho. Ela não estava lá como uma amiga, nem como confidente. Ela não estava lá para fazer companhia, ela não estava lá como uma juíza, ela não estava lá como uma jurada. Ela não estava lá para criticar, punir, nem defender. E ela deixou bem claro quais eram as expectativas do lado dela. E qual era o papel que ela desempenhava dentro da função que ela exercia. E ali ela ficou, dentro desses limites. A gente sabe que ao lidar com pessoas com um transtorno da personalidade narcisista ou psicopatas, é muito importante ter limites, porque é na intimidade que eles abusam. Vamos para o segundo ponto. É sempre importante estar preparado. E ela se preparou, ela pesquisou antes. É sempre uma boa ideia conhecer o terreno onde vamos caminhar, principalmente se você for entrar em uma sala com um psicopata. É importante estar preparada e saber o que está prestes a encarar, antes mesmo de entrar na sala. Então, antes de entrar na sala, ela procurou saber como foi o dia desse homem. Será que ele teve alguma notícia ruim nos últimos dias? Será que ele não estava de mau humor? Como ele estava se sentindo ao saber que iria falar com uma psicóloga a respeito das coisas que ele fez? E claro, o mais importante de tudo, e por questão de segurança, ela checou para ver onde era a saída da sala, caso fosse preciso sair correndo. E a terceira coisa que ela fez foi permanecer curiosa, permanecer aberta, até mesmo nos momentos onde ela desafiava o psicopata ou quando ela se sentia desafiada. Ela comenta que ele era uma pessoa desagradável. Imaginem só os requintes de crueldade que ele contava para ela. Então, imagine o que passava na mente dela naquele momento. Mas é claro que não seria nada sábio começar a dizer tudo o que estava passando em sua mente. Por exemplo, oh meu Deus, como você conseguiu fazer tudo isso? Como você fez tantas coisas horríveis? Você é um monstro, você não é humano. Você não pensou na pobre vítima. Nossa, você é muito cruel. Apesar de pensar, ela não disse nada e permaneceu interessada na conversa, fazendo as perguntas e respondendo cuidadosamente, e testando as hipóteses para ter alguma certeza que ele não tinha compreendido nenhuma das suas suposições. E assim ela poderia reunir as informações que ela tanto precisava. E aí, vocês acham que ela foi verdadeira? Vocês acham que ela foi autêntica? De certa forma, ela foi sim. Mas não autêntica da maneira com que você está pensando, 100% autêntica o tempo todo. Ela teve que pensar em tudo, até na roupa que ela deveria usar. Como ela iria se sentar naquela cadeira, quais as perguntas a fazer. Ela sabia que ela não podia deixar transparecer através das suas expressões faciais, da sua linguagem corporal, todos os pensamentos que estavam na cabeça dela. Então, ser autêntico é ser 100% honesto ou até mesmo brutalmente honesto? Não. Não, ela não foi honesta. Sabe o que ela fez? Ela pensou naquele momento se ela fosse brutalmente honesta com o psicopata. Se ela deixasse claro tudo o que ela pensava sobre o que ele fez. Vamos analisar aqui friamente. A honestidade brutal dele havia resultado na morte de 3 pessoas. E ela
particularmente, ela não queria provocar isso novamente. E outra, ela não queria ser a próxima. E se ela fosse brutalmente honesta, é bem provável que essa conversa seria encerrada por ali e ela teria zero informações. Mas o que ela fez, no entanto? Ela foi autêntica. Mas ela foi autêntica com empatia. E é exatamente isso que vocês ouviram. Ela se colocou no lugar dele, ela se colocou no lugar desse psicopata. E pensou como seria sentar com alguém e contar detalhes sobre o seu passado e sobre tudo o que tinha feito. E ela fez isso, permaneceu curiosa e demonstrando empatia. Mas deixa eu esclarecer aqui para que vocês não fiquem irritados comigo. Demonstrar empatia não significa que você concorda com o que foi feito. Ela não estava simpatizando com ele, não. E nem tolerando o crime. Sabem por quê? Porque, meus queridos, porque a empatia não significa concordar, e sim compreender. Ao mostrar empatia, ela poderia se colocar no lugar do psicopata e pensar como ele. E assim ela poderia compreender tudo aquilo de forma mais lógica. Após muitas reuniões, durante vários meses, ela conseguiu descobrir o motivo daqueles ataques e assim também prevenir que acontecessem novamente. O psicopata foi capaz de dividir abertamente com ela as informações que ela tanto precisava. Ele dividiu com ela as experiências que levaram ele a fazer o que fez. E esse processo se chama segurança psicológica. Terapeutas criam esse ambiente seguro, onde a pessoa possa dividir as suas experiências de maneira aberta, sem criticismos ou julgamentos. E é essa segurança que é importante para o bom relacionamento, então, e para ter um trabalho bem feito, para ter um trabalho feito. Após muitos meses, ela concluiu essa avaliação de risco. E ela foi capaz de sair daquela sala, fechar a porta, e ela caminhou viva para a saída. Pois ela foi autêntica com empatia. Logo após esse trabalho, ela iniciou um treinamento com líderes, CEOs. E agora vocês devem estar pensando, tá, e daí, Tatiane? O que tem a ver o trabalho dela com os psicopatas, com o tema desse vídeo, com liderança? O que os psicopatas nos ensinam sobre liderança? Atualmente, falamos muito sobre lideranças. Que tipo de líderes nós precisamos? Precisamos de líderes autênticos. Eles têm que se mostrar verdadeiros, eles devem ser abertos, eles devem ser vulneráveis, devem ser humanos. O que podemos ver é que existem muitos líderes que são autênticos e que mostram o seu verdadeiro eu e justificam a sua autenticidade sendo brutos. Honestidade brutal. Algo do tipo, eu sou assim, eu sou verdadeiro, esse sou eu, ok? E ela comenta a respeito de 2 tipos de líderes. Aqueles que são capazes de construir um espaço seguro, como quando ela havia trabalhado com psicopatas, usando a segurança psicológica. Esse tipo de líder constrói times que confiam nele e um nos outros, onde os participantes desse time colaboram, dividem e se divertem e podem até discordar, mas as relações continuam e se mantêm positivas e intactas. Eu garanto para vocês que esse tipo de líder é o líder que leva os times a serem vencedores e campeões. Já tem o segundo tipo de líderes, aqueles que não fazem o mesmo que o primeiro grupo. Aqueles líderes que não se pode comentar nada, que não se pode falar nada. A única coisa que acontece, o único barulho que acontece é nos bastidores. É o burburinho atrás das portas. Não existe confiança entre o time e as pessoas também não gostam de dividir e nem de colaborar. E com certeza eles têm medo. E que convivem com essa expectativa de serem criticados pelo líder ou pelos colegas. É uma liderança
abusiva. No entanto, no trabalho que ela desenvolveu com esse segundo grupo de líderes, ela se pergunta se eles sabiam o impacto e a forma que eles estavam liderando, o que causava no time. E claro que a resposta mais comum que ela encontrou é: eu não faço isso. Isso são coisas da outra equipe. Eu tenho pessoas espertas no meu time, eu sou um líder excelente. Ela explorou e observou os tipos de conversas que os líderes tinham com o seu time. E ela observou as mesmas informações sobre honestidade brutal. Faça isso, eu sou assim, eu que sei, e pronto. Nesse ambiente, o criticismo está infiltrado. Berros, reclamações, canetas vermelhas em relatórios, rabiscando todos os memorandos. E estes líderes autênticos, que ignoram as mensagens dos seus membros desse time. E eles estão aí sentados atrás de um computador nos seus tronos honestamente brutais. Se você se identifica com isso, se isso para você é ser autêntico, eu vou dizer para você, isso não funciona em uma equipe. Essa honestidade brutal, de fato, pode estar matando a motivação desta equipe. Está acabando com a confiança que eles têm em você e, por conta disso, mata a colaboração. Refletindo aqui sobre as coisas que eu aprendi sobre ser autêntica com empatia, ao invés de ser brutal em minha autenticidade. Talvez tudo isso que eu estou falando possa servir para você que é um líder, para você que é professor, que é uma mãe, enfim, que tem alguma voz, e até mesmo para vocês, meus inscritos. Eu vos encorajo a fazer essas 3 coisas. E a primeira é: saiba o seu papel. Se você for um líder, saiba os seus limites. Se você não for, também saiba. Saiba que se você é um líder, você não está lá como amigo e você também não está lá para criticar e nem para punir ninguém, e você não é melhor do que ninguém. É importante que você seja claro a respeito das suas expectativas e da sua forma de trabalhar. Então, tenha uma conversa com o seu time sobre limites e expectativas. Não mude as regras quando o jogo não está a seu favor. A segunda coisa é: esteja preparado. Faça uma pesquisa, conheça os integrantes da sua equipe, conheça quem são os seus alunos, conheça os seus filhos. Saiba um pouco mais sobre essas pessoas que integram o seu time, que integram a sua vida. Conheça o que motiva essas pessoas, o que fazem elas quererem trabalhar e cooperar nessa empresa, nessa família, na sala de aula. E ao fazer isso, você será capaz de enganjar outras pessoas e auxiliar na motivação de todos, para que todos aprendam e façam o trabalho e façam as coisas com excelência. A terceira coisa que eu encorajo a vocês fazerem é: permaneça aberto e curioso, mesmo quando vocês se sentirem desafiados, pois é muito fácil dizer que o outro está sendo incompetente, ou que a outra pessoa está resistindo em mudar, que ela está querendo te incomodar, ou que ela está te sabotando, está acabando com os planos que você determinou. E muitas vezes o próprio líder sequer gosta de alguns membros desse time. Então a minha sugestão é: permaneçam curiosos ao invés de serem críticos e juízes. A sociedade já está cheia de juízes e de hipocrisia. Ser autêntico não é uma desculpa para ser bruto ou descuidado. Você pode ser autêntico, mas seja com empatia. Veja bem, a gente faz isso o tempo todo. Por exemplo, se sua amiga cortou o cabelo e não ficou tão bom, ela pode te perguntar: e aí, Tatiane, o que você achou? Ela vai ver na minha cara. E é bem provável que eu diga: bom, a minha opinião não importa muito, mas você gostou? Ficou a sua cara, tem o seu jeito. E ao falar isso, você não vai estar, e nem eu vou estar 100%, não vou estar sendo 100% honesta e verdadeira. Mas eu prefiro assegurar os sentimentos da minha amiga ou das pessoas que estão comigo, porque eu me importo,
porque eu demonstro a empatia, porque eu não posso sobrepor a minha vontade sobre a dela. Nós podemos fazer isso e fazemos isso o tempo todo. Então a mensagem para vocês é: para ser autêntico, você não precisa ser 100% honesto, porque você pode acabar sendo brutal. E o que aprendemos ao saber disso é que podemos ser autênticos de diversas formas e não precisamos ser grosseiros. Sabe por quê? Porque a brutalidade mata o diálogo. A brutalidade destrói as relações e as conexões, destrói a motivação, destrói a confiança. Portanto, seja autêntico com a empatia. Encoraje a liberdade, a conversa, construa a confiança. E a mensagem final, ao terminar esse vídeo, é: pense sobre tudo isso. Pense nas suas relações. Pense no papel que você tem nessas conexões. Pense sobre o impacto que você quer ter nas pessoas com que você convive. Você pode ser autêntico, mas seja autêntico com empatia. Isso pode salvar suas relações, tanto em casa como com seus amigos. Pode salvar a sua reputação no trabalho. E talvez um dia, talvez salve a sua vida. Obrigada.